Então, gente, vou falar então rapidamente o que é o Projeto Moradores, para vocês, assim, só para vocês situarem um pouco mais. Tudo que eu vou falar agora, nesse primeiro momento, ele tem a ver com a história do projeto. Porque a gente começa a entender que esse projeto ele é um pouco. Essas discussões que a gente traz são um pouco maiores do que só a coisa de dentro de uma cidade. E agora a gente vai começar a falar da escola. Então eu queria só que vocês pensassem um pouco isso, assim, tudo que a gente vai falar que aconteceu, como esse projeto foi realizado nas cidades, pensando como que ele poderia ser aplicado dentro da escola. E a gente tem uma metodologia que a gente criou que é muito simples, assim, vocês vão ver. E a gente monta essa tenda, que ela às vezes é um estúdio ambulante, por exemplo, onde a gente faz as fotos das pessoas, mas ela tem uma transparência, então para a gente é importante que as pessoas parem para ouvir a história do outro, porque quando você para contar a sua história, além das pessoas que estão perto ouvirem, saber, às vezes é importante para a gente, às vezes contar um pouco da nossa história, a gente também para ouvir. Tá gravando. Pra você poder cortar, você aperta ali Eu tô também. vendo, que legal. Você tá filmando? Tá filmando. Põe no seu olho aqui dentro. Focou tudo, né? Aham. Aí vai chegando no foco. Tia! Ô tia, chega aqui, rapidão. Dinheiro eu também não tem. A gente tá pobre mesmo. Aqui, ô tia, a gente tá participando de um projeto. Ele é de gravação, sabe? É um documentário. Aí a gente precisa de personagens. A gente precisa de uma pessoa bonita, assim, igual você, pra dar uma entrevista. Exatamente. Compreendo, não entendo. Que eu ia no espanhol. Ixi, deu ruim. Você viu, né? Aqui, dá uma entrevista pra gente. Arruma aí como se você fosse falar pro microfone, ignora a câmera. Se arruma como se você fosse começar a entrevista. Faz um favor pra mim, olha certinho pra câmera e arruma o cabelo. Além de estudar aqui no Professor Moraes, eu trabalho na Câmara Municipal com a vereadora Isa, na parte da tarde. De noite eu costumo jogar vôlei numa escolinha aqui perto que tem na Vila Rica. E eu não tenho uma coisa muito chocante para chegar falando assim, que eu me lembre agora. Eu paro muito para pensar hoje em dia em como eu cheguei aqui no Professor Moraes, como era a minha história aqui quando eu cheguei, minha personalidade, meus gostos e comigo agora. E eu acho que esses anos aqui no Moraes me ensinou a ter um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de compaixão com os colegas. Eu acho que por isso que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que quando eu cheguei aqui. Nem sei, eu acho que eu comecei falando que eu não tinha nada interessante para falar e eu terminei falando um tanto de coisa, né? Miguel, outra coisa, desculpa. Existem várias formas de entrevista. Uma coisa é você. Uma coisa que você está olhando para a câmera, uma coisa que a câmera está aqui, você está conversando com alguém aqui, e uma coisa é você olhar para o lado. Você não está olhando em direção à câmera, mas não está olhando para a câmera. No Moradores, a gente faz não olhando para a câmera. Você esquece a câmera, então você vai conversar com a Júlia. Tá bom? Aqui eu tô formando minhas raízes e eu quero que meus filhos, se eles quiserem, formem minha raiz aqui também. Foi câmera. Oi, tudo bem? Tem que esperar o som agora. Também. Você tem que esperar o áudio também. Foi câmera, foi áudio. Aí você começa. Foi som? Foi som rodando, o silêncio pra gente. Oi. Eu tô muito feliz aqui, pretendo continuar aqui, gosto da escola. É muito difícil uma pessoa gostar da escola, mas eu gosto da escola. Eu acho que o professor Moraes vai ocupar aquele lugar de uma memória mais afetiva, no sentido de, caraca, eu vivi tudo aquilo. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, tempo forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, a fechada é você,
É tudo sobre você. Verdinha, você encosta nela, peraí que eu mexi aqui, ela mexeu. Tem uma bolinha verdinha, você põe ela no rosto lá da menina que está fantasiada. Você viu que tem um quadradinho verdinho? Aperta aí para bater a foto. Eu estudava aqui perto também, né? Sempre estudei em escolas do bairro. Sempre foi uma escola que teve uma repercussão muito positiva. Assim, principalmente porque quando a gente fala de ensino público, né? Geralmente é muito taxativo, é muito pejorativo. E essa escola sempre foi colocada como um exemplo positivo. Acho que a autonomia dos alunos, isso, sabe? É vocês que estão fazendo a entrevista, são vocês que estão filmando. O ensino médio possibilita que vocês criem, isso é muito legal. Eu morava no interior, morava em Crucilândia. Nós mudamos para aqui e aqui era a escola mais perto da minha casa. Por isso que eu vim estudar aqui. Tem 73 anos que eu formei aqui. Tirei o diploma da 4ª série. Aqui era a diretoria. Era o gabinete da diretora. Quando nós viemos, éramos 3. O meu irmão mais velho, José, eu e a minha irmã mais nova do que eu, a Elza. Depois é que vieram os outros menores, sabe? Nós somos uma família de 11 filhos. Não lembro se era sala 6 ou se era sala 5. Aquela primeira que tinha lá. A minha, eu estudei lá também. Você estudou? Eram 4 salas embaixo e 4 salas na parte de cima. Tinha um corredor com uma escadaria lateral e embaixo dessa escadaria ficava o piano, que era tocado o hino nacional todos os dias para a gente entrar na sala. Era muito lindo. Era a dona Heroína que tocava o piano, ela começava a tocar, cantava o hino nacional e fila por fila ia subindo para a sala. Então, na época, a gente sabia o hino nacional, o hino do soldado, do marinheiro, todos os hinos. E, inclusive, tinha um hino da escola. Salve esse grupo querido, o nosso segundo lar. Aqui vivemos unidos, a sorrir e a cantar. Hoje é seu aniversário, Quantário já espalhou. Milhares de estudantes a quem instruiu e educou. Então, assim, a escola é o local mais importante na infância e adolescência da gente. Marca muito, né? Porque eu vim para cá com 7 anos. Então, aqui eu comecei a conhecer o mundo, que a gente não saía de casa. Então, isso aqui foi o pontapé inicial. A porta do mundo. Foi a porta do mundo. Aí, logo que a gente mudou para cá, no Padre Eustáquio, aí eu já morava aqui. E aí eu comecei o primeiro ano já morando, sendo vizinha da escola. Então era tudo mais fácil para mim, né? Então eu esperava o sinal tocar para descer, o primeiro sinal tocar para acordar. E às vezes ainda chegava na escola atrasado. Então futuramente talvez meu menino vai estudar aqui, olha que legal, né? A gente participar num espaço que não é só físico, né? Não é só as paredes da escola que estão aqui. Tanta lembrança, tanta gente que passou por aqui, né? Os funcionários, os professores, né? As pessoas que prestaram serviço aqui dentro, né? Então, assim, eu acho muito legal saber que faço parte dessa história. Eu vou fazer 70 anos, eu entrei com 7 anos, são 63 anos atrás, é muita coisa, né? Na memória da gente, assim, muita coisa. O prédio, eu tenho uma lembrança bem viva do prédio, a escada, ficava um piano bem debaixo da escada, assim. Foi uma escola que me marcou muito, muito mesmo. Hoje eu encontro com eles na rua, barbinha branca, mas eu ainda acho muito bonitinho sair da boca deles, tia Lígia. Gente, o lanche, que loucura que era aquela.
dava a hora do lanche, se tivesse na escada, você era derrubado. Porque o pessoal gostava muito do lanche do colégio. E as tias, né, na época chamava de tia, né? Ô tia, coloca mais. Colocava aqueles pratão de comida e tal. Era uma guerra. Eu fazia, era 10, 15 quilos de arroz. Tonelada de frango. Ô menino, aqui não tem... Não, eu não posso contar essa. Não posso. Eu comecei a ter mais contato com o professor Moraes na época que eu fui ficando mais jovem, e aí eu vim aqui nas aulas, horas dançantes que a gente falava, tá? Tinha os bailes, eu não tinha dinheiro para pagar meu ingresso no baile, tá? Aí a gente ficava tentando pular o muro. Aí a gente pulava o muro e conseguia entrar. Então o meu contato maior primeiro foi esse, basicamente. E quando a gente vinha também ao aeroporto Carlos Prates, porque aqui na entrada do aeroporto a gente vinha para jogar futebol. E como a paixão, todo menino, a brincadeira de menino era futebol. A gente jogava futebol no aeroporto, jogava futebol na feira coberta e tinha o time do Galo de Ouro, que joga lá na beira do anel lá, tá? E muitos dos meninos do Galo de Ouro estudaram aqui. E eu conheço a escola desde que nasci. Mas, na verdade, a história começa com a fundação, porque minha mãe estudou aqui, meus tios estudaram aqui. A escola que, inclusive, tem uma dessas curiosidades. Na época que eu dei aula à noite, teve uma vez que a gente queria fazer um trabalho sobre Semana da Consciência Negra, e na sala não tinha nenhum negro. Microfone teste, para os maloqueiros fazer um som que preste. Ei, vamos chegar, freguês, traga o seu talão de cheque. É o Pipoco no Barraco do Moraes. Eu sou professor de artes, porém eu dou aula de música. A vida que decidiu para mim. Sinceridade, quando eu entrei na faculdade eu não sabia que era para ser professor. Eu só li música, era licenciatura em música. Eu só li a última palavra e fui descobrir, eu já estava lá e não dava para fugir mais. Aí eu tô aqui hoje. Vocês já trazem uma carga muito importante, né? Eu tento às vezes só direcionar, porque aqui também é muito rico esse ambiente, né? O professor Moraes tem gente de vários lugares, de várias culturas. Aqui a gente tem aluno que é do Congado, tem aluno que é músico, né? Tem rapper. Meu nome é Pedro Augusto Ferreira Carmo, mais conhecido como Pato. Sim, prazer. Tipo assim, no fundamental, eu imitei um pato e virou pato, tá ligado? Minha imitação de pato é essa. Como que entrou? Minha mãe me matriculou aí eu tô estudando no Moraes há alguns anos, tá ligado? Não fico legal nessa pose, eu não sou vilão, talvez fosse. Sem palavrador, se eu ando confuso, a minha mente só se passa cruzes. Garota, não sei se eu te amo. Vivo sempre me perguntando, garota, será que te amo? Garota, não sei se eu te amo. Eu namorei uma menina daqui, né, de noite, e aí tem um banco ali que quebrou. E era o banco que a gente sentava pra trocar ideia, pra esperar dar o horário pra gente descer. E é um canto que é especial pra mim, de toda forma. Então, eu falei com a Sandra uma vez, falei, Sandra, eu faço grafite, tô vendo que aí o muro tem umas partes em branco. Mostrei desenhos para ela, falei, olha, se quiser um dia eu venho aqui, né, obviamente sem custo nenhum, eu faço. Todo lugar que eu olho novo, né, que a gente não conhece, a gente estranha. E eu olhei e falei, será que um dia eu vou olhar e saber onde que é as coisas? Hoje realmente sei. Diversidade, aqui tem tudo. Aqui tem todo tipo de gente. E é engraçado como a gente se aceita. Eu gosto de gravação, eu adoro canal YouTube. Eu gosto aparecer a TV, todo do Brasil inteiro. Eu gosto muito. Lugares, escola, é bom, é legal. Ô Gustavo, nós estamos aqui no bairro Padre Eustáquio. Nós estamos, para quem não sabe, como se fosse o coração do bairro Padre Eustáquio. Eu gosto dessa escola porque ela não é uma escola de bairro, né? A escola de bairro ela fica muito concentrada ali na vida do bairro. Ela, é claro, ela está aqui no Padre Eustáquio, mas ela recebe pessoas de diversos lugares. Bem, na realidade eu sou de Diamantina, sabe? Eu vim para cá aos 12 anos
ingressei, depois de trabalhar muito, ingressei na Universidade Federal e fiz curso de Biologia. E aí, como eu morava aqui pertinho, eu consegui a vaga aqui em 1992. Nossa, lembro sim. Quem me recebeu aqui foi uma diretora, eu tenho muito apreço por ela, a Dona Marocas. Fui vice-diretora até em 97 e eu comecei na direção em 98 com a aposentadoria da Dona Marocas, né? A educação, ela sempre esteve na minha vida. Mamãe, que é a Maria Natalícia e todo mundo conhece como Marocas. O professor Moraes faz mais parte da minha vida, sabe? Eu criei raiz aqui. Eu gosto muito daqui. Morava numa vila lá embaixo, que agora é Gameleira. Depois eu vim para aqui, Padre Eustáquio, para Pracinha São Vicente. Aqui eu estou estranhando tanto de sala que tem aqui. Eu trabalhei muito aqui do grupo, ó, sopa, que é panelão. A gente fazia chup-chup para vender, para pôr tempero na sopa dos meninos, porque os meninos estavam largando. E a dona Alpera não aceitava, mas nós batíamos no liquidificador. Ela falou, não pode repetir não. Eu falei, pode, vou dar. Aí, vem lá, eu falei, eu dou. Minha mãe trabalhou aqui também, aqui. Como é que ela chamava? Maria José da Silva. Servente, limpar tudo. E minhas meninas estudaram aqui, meus sobrinhos todos estudaram aqui, tá? Aqui, esse professor Moraes é querido para todo mundo. Pois é, e algum professor você sente que, tipo, ele teve uma influência muito forte para o tempo que você está aqui na escola? Você sente que ele te influenciou a desenvolver alguma coisa pessoal sua? Aí minha história começou aqui em 2016, quando eu vim estudar. Aí eu estudei aqui em 2016, 2017 e 2018, formei em 2018, retornei aqui em 2021 para poder fazer meu estágio. E hoje retorno em 2024 como professora. Além disso, aqui também, pra mim, foi onde eu conheci os meus melhores amigos, que são meus melhores amigos até hoje. Foi onde eu conheci, né, o meu parceiro de vida também, que estamos juntos aí até hoje. Vamos casar no que vem, em nome de Jesus. Começou na mesa de truco, na hora do recreio. Porque essa parte eu não sabia se eu posso falar, porque é proibido, entendeu? Jogar truco, eu não sei se eu... Mas a gente conheceu jogando truco. Foi o meu primeiro emprego da minha vida. Aqui eu entrei, agora vou aposentar ano que vem. Triste, mas alegre ao mesmo tempo, né? Que a gente acostuma com as amizades, os meninos. Nossa, tem paixão com eles. Eu brigo mesmo. Mas eu vou levar eles comigo. Muita saudade. É isso aí. Que eu vou levar pro resto da vida, respeito às diferenças. Eu aprendi coisas novas, eu conheci pessoas novas, pessoas diferentes, e eu aprendi a respeitá-las. Porque eu era uma pessoa muito quieta, que não conseguia fazer amizade com os outros, mas aqui no Moraes eu consegui me abrir, tanto com os professores quanto os alunos. Então, vai fazer 3 anos, né, daqui a pouco, e foi uma coisa diferente. Foi a escola que eu mais me senti acolhido, foi uma escola que mudou a minha vida, mudou meu pensamento também, meu jeito de pensar, aprendi muita coisa, e foi um lugar, uma experiência maravilhosa, está sendo ainda. E tem um outro detalhe também, que tinha um menino chamado Arthur, nem sei como foi a vida dele, e eu fiquei apaixonada com ele. Aí ele nunca olhou para mim, nunca. Aí eu ficava de longe olhando para ele assim, e nesse dia, como eu fiz sucesso no vôlei, e nesse dia ele passou no vestiário e no corredor ele olhou para mim, ele sorriu para mim e piscou. Foi tudo. Hoje eu vou fazer 80 anos o próximo mês, não parei de jogar vôlei até hoje. No Moraes eu gosto de fazer tudo. Eu já passei pela secretaria, hoje estou na supervisão da escola, coordenação, e assim, tudo que eu já fiz aqui até hoje, para mim foi um aprendizado. Deseje ser mais velho, reflite e deseje ser novo novamente, pois a partir do momento em que você envelhecer,
o peso irá escorrer e você irá ver o seu antigo eu implorando para sair. Mas, sinceramente, o antigo eu seria mais lindo de se ver que o meu eu de agora. Se eu acho que piorei de lá até aqui, como vai ser meu eu do futuro? Prefiro ficar como o eu de agora e parar de me importar tanto. Deseje com que o tempo nunca passe. Como isso é impossível, o aproveite agora. A escola. A escola é o mundo, né? Eu acho que aqui a gente cria e recria todo esse universo aí que eu acho que a gente não pode esquecer, né? Que é o lado humano, o lado onde tem o construtivismo, onde desperta interesses e onde a gente forma as pessoas para o mercado de trabalho, para a sociedade e verdadeiros cidadãos para exercer a sua função, a sua posição no mundo. E minha mãe teve ótimas referências do professor Moraes na época. Aí veio a gente de mochila, meu Deus, eu, meu irmão, minha mãe, enfrentar uma fila, porque a escola era muito concorrida na época. Não era raro as ocasiões em que eu chegava aqui no final do ano, em dezembro, para trabalhar à tarde, 4 horas da tarde, já haviam pais, mães responsáveis na fila aí para matricular o filho no outro dia. A gente passa muito tempo na escola, né? Às vezes mais tempo na escola do que com a nossa família, né? Então a escola é uma construção de laço, assim. São muitos laços construídos na escola, além do conhecimento. Olha, eu vou ficar muito chateada. Eu vou chorar. Ai, já tô até chorando. Porque, assim, as pessoas aqui são muito legais, de verdade. Porque muita gente aqui tá na minha memória. Mas eu nunca parei pra pensar que eu vou estar na memória de alguém. Não é para olhar para mim, é para olhar para lá. Mas agora? Agora, e contar a história. A véia tá minha surda também. Eu era servente. E tudo que precisava eu tinha que fazer. Estudou todos eles aqui. E dos filhos, 4 trabalharam aqui, formaram, aposentaram. Eu já não estou muito boa não, porque vou fazer meus 103. Mamãe, a pergunta é a seguinte: se a senhora tem muito orgulho de fazer parte da história da Escola Professor Moraes? Só isso. Aqui foi um tempo muito bom, que eu passei uns anos muito bons. Aos 3 anos de idade, a minha mãe conseguiu que a diretora da escola cedesse um barracão para ela morar. Aos 7 anos, eu comecei a frequentar a escola aqui. E depois continuei estudando e voltei formada como professora. E eu lembro da mamãe correndo para lá e para cá e cuidando mesmo. Ela comentou com vocês que ela cuidava da horta. Eu lembro que tinha lá embaixo, perto de lá, tinha um pé de maracujá enorme. Comecei a trabalhar aos 17 anos, né? Comecei ensinando adultos, aí foi que eu vi que eu gostava. Quando começavam a ler aquilo, me deu um impulso, eu falei assim, será? Eu acho que eu tenho jeito para. Quando eu cheguei aqui hoje e que vários alunos vieram me abraçar, eu senti que eu fui importante para eles. Olha, minha história começa meio em dúvida, né? Porque eu saí de uma escola muito apertada e vim para essa que era realmente grande. Olha, eu acho que a dificuldade para um autista, para uma pessoa que tem deficiência, no caso, é se enturmar. Foi o dia que eu e meu amigo, tipo assim, ele me deu um presente que eu nunca vou esquecer. Foi um livro que ele me deu. Qual que é o nome do livro? Era Vidas Secas. E é uma coisa é uma mostra de talentos, né? Mostra pessoas com vários talentos diferentes e a gente depois mostra isso para todos. E é uma coisa muito legal. Eu vou ensaiar. Não tá gravando ainda não, né? Não. Então tá bom, eu vou ensaiar. Eu não vou saber me acostumar sem suas mãos pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender.
Eu vou cantar que eu cantei, né, gente, no Festival de Dança, que é Como é Grande Meu Amor por Você. Essa música pra mim é no meu coração, gente, sério. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu falo que o primeiro festival de dança, em 2022, né? Chegando aí, um monte de gente assistindo a gente também. E, vem um nervosismo, né? Por mais que eu já tinha me preparado, né? Mas pra não ficar nervoso, mas na hora eu fiquei muito nervoso. Então eu falo que foi o primeiro momento que eu tive de impacto mesmo. Tipo, nossa. Estar no ensino médio é sinônimo de aprender a viver em sociedade, em conjunto. Um test drive da sociedade em si. Então, eu acho que eu vou levar isso daqui. É que o que eu tive que foi mais especial foi o vínculo com muitas pessoas. Para mim, sobrepõe qualquer história fixa, sabe? Eu te falar assim, foi isso aqui, resumiu minha trajetória aqui. Não, foi mais os laços que eu fiz. Às vezes eu não consigo pensar muito no futuro, eu tento me manter no presente. E com esse projeto, o mais impressionante é que eu entendi que as histórias mantêm as histórias, contar histórias mantém elas vivas. E é importante, às vezes, a gente olhar para o passado e ver o que passou e aonde você chegou, aonde você está. E eu ontem, eu estava voltando no ônibus, voltando do trabalho, e eu até comecei a escrever um poema sobre isso. Eu acho que não tá bom, então acho que se ficou ruim, vocês cortam ele, pelo amor de Deus. Eu vou ler, tá? Histórias. Nosso presente vira passado e nosso passado vira memória. Histórias. Cada um com a sua essência, algumas com melancolia, outras com alegria, mas sobretudo uma história bem contada nunca é esquecida. Sabe que às vezes eu sinto que estou perdido, não consigo me encontrar, explico para as pessoas, estou perdido, estou caindo, sem forças para lutar e agora eu entendo. Para eu me encontrar é preciso me despertar, entender que sem a sua história isso é impossível. É sobre ultrapassar os limites, entender que seu passado constitui seu presente e impacta seu futuro constantemente. Quando você olha para trás e vê uma lembrança dolorosa, por mais tenebroso que seja, veja ela. Mergulhe nela e perceba que, por mais amarga que seja, você chegou onde está. A nossa história nos mantém vivo, me mantém vivo. Nenhuma dor é eterna, nenhuma felicidade é constante e a gente pode sobreviver. E aí, qual história você quer trilhar? Você é um influencer na moda, mas não é digital. Você é um influencer, você é um influencer ali presencial. Eu acho, não sei se os professores têm noção, mas a gente tem um poder muito grande, sabe? E a gente tem que saber usar isso. E eu gosto muito disso, sabe? Conseguir ver a escola não só como um espaço de formação, sabe, assim, de conteúdo, a sua vida acadêmica, mas enxergá-la como a parte da sua vida em que você teve um crescimento pessoal, assim. No Professor Moraes eu me encontrei, descobri muitas coisas sobre mim, fui em busca de mais conhecimento, porque quando a gente está no ensino público, geralmente as pessoas elas não têm assim, elas não colocam muita fé na gente, né? E aqui no Professor Moraes eu sempre tive muito incentivo. Eles sempre acreditaram muito no meu potencial. A Omelete, no início, ela surgiu como um alter ego. Coisas que eu não conseguia falar normalmente, eu deixava pra Omelete falar, porque ela não tinha filtro pra falar as coisas. Alô, quem fala de onde fala e com quem deseja falar. Aqui a escola significa se reinventar. A minha mãe é mineira, de Catas Altas da Noruega, e meu pai é carioca. E ela foi para o Rio, eles se conheceram, se casaram, tiveram 3 filhos e vieram para Belo Horizonte. O primeiro lugar que a gente morou em BH foi no bairro Padre Eustáquio, onde está a Escola Estadual Professor Moraes. Tinha o hino nacional que a gente tinha que cantar em alguns momentos específicos. Vai para lá, pro pátio, e eu estava amassando chiclete. A dona Marocas, ela tinha um olho assim biônico. A águia perdia para ela.
E ela foi olhando e me pum! Me catou lá mascando chiclete. Você! Já apontou o dedo. Aí todo mundo só, sabe aquele... Todo mundo afasta, faz aquele clarão na fila. Sobe aqui. Eu subi, tive que cantar, jogar o chiclete fora e cantar o hino com ela lá em cima. O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. Num mundo de armadilhas e pecados, armado e tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado, endeusado, quem é traidor. O bem é pra acabar com o desamor. Se a luz, o sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quando eu cheguei aqui no Moraes, eu lembro até hoje. Aí eu fico até emocionada. A primeira impressão que eu tive foi assim, gente, que escola tranquila. E aí eu comecei a trabalhar aqui assim, foi tipo amor à primeira vista. Essa questão de eternizar a memória, as memórias da escola, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Porque a nossa escola, ela tem isso, ela tem uma alma, ela tem uma energia boa. Os alunos que passam por aqui, depois voltam, sentem saudade e reconhecem também, né? Eu acho que é o poder da escola mesmo, de um modo geral, na vida do estudante, é muito forte isso. Faz parte da minha vida desde sempre, na verdade. Eu, particularmente, eu não cheguei a estudar aqui, mas os amigos todos estudavam, né? Minha irmã é professora aqui, inclusive. E há 10 anos atrás a gente criou um bloco aqui na praça, né? O bloco Vôlei e Volta é aqui da Praça Tejo. Muita gente estudou aqui, o Ivan estudou aqui. Então, a praça e a escola, ela faz parte da nossa rotina, né? O Grupo Professor Moraes, para mim, é tudo. Aprendi bastante aqui. Hoje eu sou designer, trabalho com marketing. Toda a minha relação com isso começou aqui. Ensinamento para toda a vida. Ninguém te tira. Nunca. Tudo que eu aprendi aqui, ninguém me tira. 1, 2, 3, 4. Assim, a gente era muito pobres, né? A gente tinha um uniforme que era sainha pregadinha, a meia branca, o sapato preto, e o suspensório e a blusinha branca de botãozinho, que a dona Ofélia não gostava que a gente viesse sem uniforme. Eu era cantineira, fazia merenda. E depois que eu vim para cá, por portaria, os meninos não gostam muito não, porque eu sou a tia chata, que não deixa fugir 11h30. Gente, dar aula é sempre uma emoção. Por mais que você esteja preparado, cada dia que entra na sala pode acontecer algo diferente, né? Então, eu acho que o mais emocionante é isso, de trabalhar na escola, que não é aquela coisa que é a mesma coisa todo dia. Eu já tenho quase 18 anos de Moraes, que eu só trabalho aqui no Moraes. E então a escola pertence à escola, a escola me pertence, é uma forma de troca, porque a minha história quase que toda está aqui, né? Metade da minha história praticamente está no professor Moraes. Né, o convívio aqui em sociedade, a escola final, né, é um ecossistema e eles acabam aprendendo também a conviver com os outros e com as diversidades. Então isso transforma a pessoa, não só em conhecimento, mas também em vida, sabedoria de vida. Porque a memória, ela traz pra gente o que a gente é. Então a gente não consegue entender aquilo que a gente significa, aquilo que a gente é nessa sociedade, sem resgatar essa memória, né? Eu aprendi a ler sozinha. Eu guardava na escola o nome das letras. Então quando eu chegava em casa, eu falei assim, essa é o A. E juntava ali as palavras e lia. Estudei aqui, meu filho estudou aqui, tirei diploma aqui. Minha professora era a Dona Tininha, Dona Cesaltina Horta. Eu chamava ela de Dona Tininha. Tinha a Dona Nira, aí que eu dei dentada na mão dela. Ela veio me beliscar e eu mordi a mão dela. Ela
ficou assim. Depois eu pedi ela desculpa. Eu era da pá virada. So I think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you turn a green field for a cold steel rail? Ser professor para mim é transformar, é intervir, né? Tentar ao máximo transformar os meninos e meninas em pessoas melhores, mais solidárias, mais humanas. Mais prezo nos meus alunos e alunas, que eu mais falo com eles o mais importante para mim não é saber só o conteúdo, é vocês serem seres humanos sem nenhum tipo de preconceito, que eu acho que a gente precisa mais disso do que necessariamente o conteúdo. O conteúdo depois vocês podem aprender com outra via, mas ser um ser humano melhor, mais solidário, eu acho que é o papel principal da escola. Acho que a educação pública ela tem que cumprir esse papel, inclusive de alertar os meninos de que hoje a gente passa por um genocídio, pode ser, há 500 anos atrás eram os indígenas, daqui a pouco somos nós. Qual é a nossa posição sobre isso, né? Como a gente vai entender o que está acontecendo no mundo? Acho que esse é o papel do professor, da educação pública. E assim, eu sou muito grato a essa fábrica de sonho aí, porque eu sou um professor com sorte. Assim. Na semana do Dia dos Professores teve recesso, eu recebi uma homenagem dos alunos. Eles me chamaram para o lugar e me deram um bolo, assim. Então, assim, é uma fábrica de sonho. Para eles, para elas e para nós também. Para nós também. E o melhor de tudo é que nós vamos participar do sonho de tanta gente, cara. Tanta gente, assim. A gente tem aluno que a gente pega que é criança, 12, 11, 12, 13, 14, 15, e o menino vai para o ensino médio e fala: professor, você participou da minha infância. Você imagina o que é isso na vida de uma pessoa? Mas, assim, os meninos precisam sonhar, cara. E a gente precisa ser vetor, precisa ser a ponte que vai dizer para eles: sonha, porque é possível sonhar e é possível transformar a realidade.